muitos lapsos na organização dos trabalhos. Muitos lapsos. É de lapso em lapso, de lapso em lapso, que ora é falha, ora é esquecimento, ora é erro. O governo tem de governar. A Assembleia não está cá para dificultar nem para impedir o governo de governar. Esta proposta, na verdade, é uma lei-medida. Eu quero entender se o governo não está a pedir uma autorização legislativa para legalizar aquilo que foi vendido ilegalmente. As pessoas que compraram sabendo que estavam a cometer uma ilegalidade, nós não podemos vir agora permitir que essa ilegalidade torne-se uma questão legal. Porque nós estamos a tirar aquilo que é de todos para dar a alguns. Eu acho que isso é grave. Isto é grave, é revolucionário, sim. Isso. O privado não é culpado e não pode ser perturbado, não pode ser prejudicado. Mas a senhora tem que nos dar alguma luz do que é que podemos esperar. A senhora está a falar o quê? Numa redução dos 80 metros? Até 80 metros da mais alta praia-mar é proibido. É domínio público. Não é intenção mexer nos 80 metros. Os 80 metros está regulado na sua lei. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, até onde vai essa reconfiguração? O que é que se pretende? A orla marítima não foi planeada em Cabo Verde. Não há planeamento da orla marítima em Cabo Verde. E o problema que estamos a enfrentar agora decorre de falta desse planeamento. O Sr. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas solicita a palavra para que fim? Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O Governo vem solicitar o agendamento em regime de urgência da proposta de lei que concede ao Governo autorização legislativa para, no quadro da operação de cadastro pedrial das ilhas de Sal, São Vicente, Boa Vista e Maio, reconfigurar a delimitação da orla marítima do domínio público. Portanto, e a Ministra Eunice Silva irá justificar caso seja necessário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Uma proposta de apresentação de uma proposta de autorização legislativa em regime de urgência, ao abrigo da Constituição e do Regimento. Sr. Presidente, não, é que antes de justificar a urgência, queríamos perguntar o que é que aconteceu de novo após a conferência de representantes que fizemos há poucos dias para fixar a agenda e que em que esta questão não foi suscitada, digamos, a entrada em regime de urgência, não é? O que é que aconteceu de novo para nos colocar perante esta emergência legislativa? Permita-me cumprimentá-la a si, Sr. Presidente, à mesa, aos membros do Governo e aos colegas deputados. O Sr. Vice-Presidente da bancada, Rui Semedo, colocou uma questão que tem a ver com, primeiramente, a questão da urgência do diploma, uma vez que a Conferência de Representantes, se não me falha a memória, foi realizada há menos de 10 dias. Há menos de 10 dias. Mas eu penso que temos de garantir aqui alguma estabilidade da agenda parlamentar. Porque chegamos com uma agenda, temos saído da sessão com a agenda completamente diferente. Por causa dos diplomas que são retirados, outros diplomas que são adicionados. Isso também prejudica o funcionamento da Assembleia Nacional. Portanto, eu queria reiterar a dúvida manifestada pelo Sr. Vice-Presidente da bancada sobre o agendamento de urgência. O Conselho de Ministros aprovou isso em caráter de urgência para que não tenha sido proposto agendamento na Conferência de Representantes relativamente ao diploma que o Governo pretende agendar agora em regime de urgência. Em relação ao regime de urgência, cabe ao Governo explicar a urgência e o Sr. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas solicitou a palavra e de imediato passo a palavra ao Sr. Ministro.
palavra vai ser passada à senhora Ministra das Infraestruturas. Tenha bondade. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. Efetivamente, trata-se de uma matéria urgente, que já tinha sido agendado, mas que, por razões do timing, não foi possível debater a questão. E quando soubemos que não estava agendado, e dada a sua urgência, nós solicitamos que seja incluída na agenda em regime de urgência. E porquê? Nós estamos a dar continuidade ao projeto do MCA, do cadastro nas ilhas do Sal, Boa Vista, Maio e São Vicente. Como sabem, o cadastro não ficou totalmente concluído e nós, a nível do Instituto Nacional de Gestão do Território, estamos a continuar o trabalho. Acontece que ficaram em regime de cadastro deferido mais de 600 casos que estão dentro da orla marítima. E são casos de investidores, de nacionais privados, que aconteceram por regime de transitado ou de uso concedido. Daí que nós precisamos resolver o problema, na medida em que já há casos no Tribunal contra o Estado desses prédios, na sua maioria inscritos na conservatória, isto é, com registro predial em mãos, em que o Estado não pode passá-lo de cadastro deferido para cadastro definitivo. Basicamente estão, na sua maioria, na Ilha do Maio, cerca de 200 e tal, e cerca de 300 e tal na Boa Vista. E então o que é que nós pretendemos é que tenhamos essa autorização para delimitar a área onde esses prédios estão e definir quais os procedimentos e os requisitos legais para a sua passagem para o cadastro definitivo. É isso. A senhora Ministra disse que a iniciativa já está cá há muito tempo e que foi, digamos, pedido a sua retirada da agenda anteriormente e que depois não se incluiu. Se levar em conta esta afirmação da senhora Ministra, não temos condições para pedir urgência. Não temos condições para pedir urgência, porque o nosso regimento fixa um regime de urgência que está relacionado com as iniciativas que não tenham cumprido o período de carência. E se está cá há muito tempo, já cumpriu o período de carência. Se já foi agendado, inclusive, e já foi desagendado, já teria cumprido o período de carência. Acho que está a utilizar-se um instituto errado para pedir o adiamento de urgência. E isso não é possível, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu compreendo a justificação que a senhora Ministra, a curta justificação, mas clara, que a senhora Ministra nos deu, mas confesso que este diploma é muito importante, senhora Ministra. Já foi agendada 2 vezes. E a segunda retirada, a pedido do Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu questionei o Ministro para justificar o porquê da retirada. Ele disse que não teria que justificar na altura, porque é o direito legítimo do autor da proposta, até fecho de discussão, retirar a sua proposta. Eu concordei e fiquei não satisfeito, mas eu acho que não é um diploma para ser agendado em regime de urgência, senhora Ministra. O diploma já está na Casa Parlamentar há muito tempo, um diploma extraordinariamente importante. Todos nós temos interesse nesse diploma, sobretudo nós que temos experiência de vida autárquica. Sabemos o estrangulamento que essas matérias têm tido. De modo que eu pediria ao Governo a repensar o pedido e agendar para outubro o diploma para uma discussão mais profunda, mais
mas o governo até teria muito mais legitimidade para alterar, para fazer o que pretende, trazendo um debate estável, sereno e com tempo no Parlamento. É a minha contribuição, Sr. Presidente. Por um lapso, provavelmente, no Conselho de Representantes não se introduziu, mas eu creio que não, nós aqui estamos coletivamente a dizer o que se passou de facto. Portanto, a lei não é nova, é do conhecimento dos grupos parlamentares, porque provavelmente foi trabalhado para ser debatida na sessão anterior. E a urgência aqui apresentada pela Sra. Ministra deve-se aos mais altos interesses do Estado. Há processos a decorrer, há um conjunto de contratos e de serviços que têm que ser realizados. Portanto, temos aqui por interesse nacional. Portanto, nós aqui estamos a não agendar uma lei de urgência do que está no total desconhecimento dos senhores deputados. Por lapso, não se reagendou, apesar do compromisso de todos os sujeitos parlamentares no sentido da sua aprovação agora na sessão de julho. Por lapso, não aconteceu na Conferência de Representantes. A Conferência de Representantes que agora teve lugar pronunciou-se no sentido do seu agendamento devido às responsabilidades que o próprio Governo tem nesta matéria e por implicar também muitos privados, interesses de privados que não podem ficar suspensos devido ao lapso existente pelo não pedido formal de reagendamento nesta sessão de julho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares. O líder parlamentar disse que houve um lapso no não agendamento. Eu não diria que houve um lapso. Não foi agendado. Porque lapso é quando se agenda indevidamente ou se esquece de uma iniciativa que não esteja também incluída na agenda, na lista, etc. Este não foi propriamente um lapso. Bom, pode-se dizer, a não ser que o significado do lapso, neste caso, possa ser esquecimento, não é? Pode ser também, o lapso pode significar esquecimento, não é? Se for o governo esqueceu-se. O governo esqueceu-se e não pediu o agendamento. Agora, aqui não sei se foi lapso. O governo pediu o agendamento de urgência. O nosso regimento não permite, neste caso, agendamento de urgência. Não sei se foi lapso, não sei se foi... Pediu, sim, senhor. Pediu e o governo já justificou, inclusive, já justificou a urgência. O governo já pediu, digamos, a justificação de urgência, já deu a justificação de urgência. Aqui é um lapso, é um esquecimento, ou estamos a alterar o regimento da Assembleia Nacional, porque o regimento não permite, o regimento que temos aqui entre mãos, não permite pedido de urgência de agendamento nessa situação. Não permite, aliás. Não permite que se agende uma iniciativa normal em regime de urgência. É o que está no nosso regimento. As iniciativas que são pedidas em regime de urgência são as iniciativas que não tenham cumprido o período de carência. É claro que estou a ver o Sr. Deputado Orlando Dias a abanar a cabeça à vontade e abundantemente, mas neste caso é isto que diz o regimento e não estou a ver o líder parlamentar abanar a cabeça porque ele entende muito do regimento e ele não abana a cabeça nestas condições. Portanto, Sr. Presidente, era isso também de precisão, porque não se pode pedir um instituto e depois aplicar-se um outro. Aqui não sei também se quererá corrigir, digamos, a falha inicial. Muito obrigado. De qualquer forma,
Sr. Presidente, o que nós justificamos aqui é que por lapso, que também tem como sinónimo falha, além do lapso temporal, tem por sinónimo falha, por lapso, a iniciativa não foi na Conferência de Representantes, não foi tida em conta. Por isso fez-se uma Conferência de Representantes e propõe-se a introdução desta iniciativa legislativa, desta proposta de lei do Governo. Não há que votar urgência. Foi o senhor próprio deputado que chamou a atenção, e muito bem, para esse aspecto, não se podia votar urgência. E agora, quer que votemos uma urgência? Em que é que ficamos, senhor deputado? Qual é a sua posição relativamente a esta matéria? Obrigado. O líder parlamentar do MPD veio dar esclarecimento a uma questão que ainda não estava esclarecida. Nós dissemos que o regimento não permite o agendamento de urgência desta iniciativa. Dissemos isso. Mas não se respondeu se era o agendamento em regime de urgência ou se era, digamos, o acrescentamento de mais um ponto na agenda. Não se precisou. Portanto, eu elaborei, digamos, no princípio de que estávamos ainda a insistir no agendamento em regime de urgência. E vem agora o líder parlamentar a dizer que, de facto, não é regime de urgência. Mas é claro que o líder veio com insinuações, com alguma provocação, mas, de qualquer maneira, no meio de tudo isso, deu-me razão. E eu, digamos, relevo todo o resto que foi dito e fico com a razão que ele me deu. Se o senhor deputado Rui Semedo, meu homólogo, homónimo, se o meu homónimo que se sente satisfeito por ter razão, se uma vez na vida consegue ter razão, se isso lhe dá satisfação, por que não? Também a vida é feita disto, as pessoas, apesar de errarem, às vezes acertam, talvez tenha acertado, mas vá ao fundo da questão. O senhor deputado Rui Semedo pediu a votação numa matéria em relação à qual disse que não estava de acordo, que não se devia votar. Qual o seu objetivo? As suas razões às vezes perdem-se nos corredores das suas intenções. Obrigado. Para ficarmos devidamente esclarecidos, é o seguinte. Por aquilo que nós entendemos, que alguns colegas disseram-nos, é que na sessão anterior o Governo fez a retirada para, nesta sessão, voltar a debater. Se é assim, nós não tivemos a oportunidade de ouvir, se é assim, o CID está 100% de acordo com o agendamento. Mas, se for o agendamento em regime de urgência, já nós não estaremos de acordo. Não estaremos de acordo por uma razão simples, para não criarmos aqui situações que provavelmente no futuro poderá dificultar as coisas. De maneira que nós gostaríamos de saber qual é o figurino que se vai. É a urgência ou o reagendamento por ter sido suspenso na sessão anterior, porque viria agora. Obrigado. Senhor deputado, a única explicação que eu posso dar é que é o acréscimo de 1.7, não em regime de urgência, mas o acréscimo na base da explicação dada aqui e da discussão havida dos falhar ou não falhar, ou dos lapsos ou não lapsos. Portanto, é uma questão já esclarecida. Sr. Presidente, é que o autor da iniciativa que pediu o agendamento em regime de urgência não disse ainda que retira o seu pedido de urgência. Inclusive, já fez a declaração e a fundamentação da urgência. Nesse caso, é bom que houvesse também um pronunciamento ou um posicionamento por parte do autor da iniciativa. Porque entramos numa certa confusão, estamos a tentar sair desta confusão sem clarificar a confusão e apontando o dedo aos outros. Quer dizer, nós é que ficamos com culpas de o governo ter apresentado uma urgência para a introdução de uma iniciativa, do governo ter justificado a urgência, de não se ter nem votado, nem dissipada a dúvida, e retirado assim, sem que o governo retire. Porque quando há uma iniciativa de um sujeito,
É o sujeito que diz, afinal, não pode ser assim, eu retiro. Mas estou a ver que o grupo parlamentar do MPD quer substituir o governo, mas temos aqui um sujeito parlamentar diferente, que por mais confusão que haja, etc. e tal, nenhum pode substituir o outro. Muito obrigado. É assim que respondo. Devo dizer-lhe que confusões haverá muitas. Nós aqui não temos confusão entre sujeitos parlamentares. Nós não vimos desta história de confusão. Quero dizer-lhe o seguinte: na Conferência dos Representantes, Sr. Presidente, o Governo, que já tinha explicado aqui anteriormente que houve, utilizando estas palavras, houve um lapso, que explicou claramente o processo, disse que pretendia reintroduzir na ordem do dia este diploma que foi retirado para acomodar-se aos trabalhos do Parlamento. Neste caso concreto do diploma do Governo, à partida não poderia haver o agendamento de urgência. Mas nós entendemos que, estando a plenária reunida, nós não poderemos discutir tudo na Conferência de Representantes e depois sanar as questões e vir para a plenária como se nada tivesse ocorrido. A plenária está em funcionamento. Portanto, a plenária é sempre soberana. Até porque o PICV manifestou o seu desacordo pela forma como essa questão foi conduzida. Nós entendemos que esteve muito bem o vice-presidente da bancada, deputado Rui Semedo, quando colocou a questão do Governo aqui na plenária não ter pedido a retirada do seu pedido de urgência. E foi aqui na plenária, não foi em Conferência de Representantes, que pediu o agendamento de urgência. Como pediu aqui o agendamento de urgência, entendemos que deve ser aqui também que deve pedir que se retire a urgência e eventualmente se faça o agendamento normal. É importante, porque senão ficamos sempre que haja um problema na plenária e haja algum lapso, e já constatamos que temos tido muitos lapsos na organização dos trabalhos. Muitos lapsos. É de lapso em lapso, de lapso em lapso, que ora é falha, ora é esquecimento, ora é erro. Para qualquer falha, o senhor convoca-nos de urgência para uma conferência de representantes, vamos lá, sanamos as falhinhas e voltamos aqui como se tudo estivesse muito bem. Não. A plenária está reunida, constatou-se uma falha na agenda, aliás, 2 falhas, diga-se passagem. A Conferência de Representantes não pode ir sanar as falhas, senão vamos passar a ter 5 conferências de representantes numa semana. Porque em todas as sessões constatamos falhas, em todos os dias. E para cada falha somos convocados, temos de comparecer, sana-se a falha e voltamos cá com o vício sanado. Não. Eu queria reiterar a intervenção e corroborar integralmente a intervenção do vice-presidente Rui Semedo, que defendeu e bem, juridicamente também, com toda a razão, que de facto o ministro que pediu aqui nesta sessão plenária o agendamento de urgência, justificou a urgência, deve agora dizer porque que já não é urgente e pedir o agendamento do diploma. Porque se o diploma tem um proponente, que é o Governo que deve pedir aqui que seja introduzido e não o grupo parlamentar do MPD. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que nós estamos aqui agora sim a ver é um expediente político para tentar limpar e apagar da memória as atas de uma reunião que ocorreu, como muito bem disse a Sra. Líder, há 15 minutos. E na reunião nós decidimos a reintrodução e foi aprovado. Portanto, o que os cabo-verdianos têm que saber é que o grupo parlamentar do PSV quer passar uma mensagem política nos microfones da Assembleia Nacional. E quer, por isso, limpar aquilo que é a decisão do povo. Foi derrotado nas votações em Conferência de Representantes. E é este incómodo que o PSV quer trazer. Muitos deverão estar a pensar que a sessão parlamentar ainda não começou porque estamos a fazer o debate da agenda. Não, estamos a fazer o debate político realmente. Um PICV derrotado nas urnas, a tentar a todas as formas condicionar o trabalho da maioria parlamentar e do Governo. Salvo o devido respeito, como muito bem gosta de dizer a senhora líder parlamentar, eu creio que saiu da Conferência de Representantes uma decisão que o senhor Presidente da Assembleia Nacional trouxe
à consideração da plenária, pelo que o Governo não tem que fazer nenhuma consideração sobre o pedido de urgência estamos aqui também em plenário para decidir a nova proposta de agenda parlamentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Júlio Correia, para uma interpelação, presumo. Sim, senhor. Tenha a bondade. Sr. Presidente, eu tenho estado a escutar estas matérias e eu acho que havia todo o interesse em sermos totalmente claros conosco, em primeiro lugar, e com os cabo-verdianos em segundo lugar. Se há alguma ocorrência, quer de acrescentamento à agenda, ou uma proposta de urgência, ela é discutida em plenário. Isto aqui é a regra. Quer-se alterar esta regra? Por sinal, está-se a alterar. Mas não confundamos, porque senão ficamos aqui todos confusos e andamos cá há bastante tempo. O princípio, Sr. Presidente, é esse. Vossa Excelência sabe-o muito bem. A Conferência de Representantes fixa a agenda. Mas o plenário, pese embora o princípio de estabilidade da agenda, pode, por razões fundamentadas do Governo ou de outro sujeito parlamentar, propor acrescentamentos, alterações, retiradas, por razões de Estado ou outras razões. Mas nestes casos é sempre a plenária em reunião a decidir. Foi sempre assim. Quer-se alterar isto porquê? Eu não vejo que isto tenha a ver com política, ou com politiquices, com alterações, com trunfos na manga, outra coisa qualquer. Não, do meu ponto de vista, é só isso. É claro que o Governo, de início, fez mal quando pediu o agendamento de urgência de uma iniciativa que já tenha cumprido o período de carência e já tenha, inclusive, ultrapassado este período de carência. É que o nosso regimento, é preciso entendê-lo, o regimento diz que há agendamento normal e há agendamento de urgência. Para agendamento normal, entram, portanto, as iniciativas que já tenham cumprido o período de carência. Para o agendamento do regime de urgência, entram as iniciativas que não tenham cumprido o período de carência, cujo período de carência pode ser reduzido até 48 horas. Portanto, são situações diferentes. E, inclusive, o líder parlamentar do MPD já tinha chegado também a esta conclusão. Eu vi depois que o entendimento dele não é acompanhado por um conjunto de outros deputados. Mas esta questão ficou sem ser resolvida, porque o Governo que pediu a urgência continuou com o pedido de urgência, não disse que cancelava o período de urgência e desatou-se a ofender os deputados, a dizer que o PSV não quer aceitar os resultados das eleições e por causa da defesa do cumprimento do regimento. Eu acho que isso é grave. Isto é grave, é revolucionário, sim. Isso é despropositado também. Portanto, a todo momento que o PSV reivindicar o cumprimento da Constituição, o cumprimento do regimento ou o cumprimento de outras leis, vem o Governo ou a maioria dizer que o PSV não está satisfeito com os resultados eleitorais. Mas os resultados eleitorais, é preciso ter este entendimento, que os resultados eleitorais, independentemente da sua dimensão ou da sua expressão, os resultados não revogam as leis. Os resultados não colocam ninguém fora da lei. Portanto, a Constituição permanece isso, permanece a Constituição que nós temos até a próxima revisão, e o regimento permanece também este que nós temos entre mãos. E as leis são para serem cumpridas. Por mais que o Governo desgoste, o PSV estará cá sempre para reivindicar o cumprimento da lei. Até porque este é um dos papéis fundamentais da oposição democrática. E a oposição democrática vai continuar a defender a lei, a fiscalizar a aplicação das leis. Aqui, claramente, houve falhas. Houve falhas do Governo.
falhas inicialmente no agendamento, falhas na forma como pediu o agendamento. E nós chamamos a atenção cedo. O líder parlamentar do MPD chegou a esta conclusão também. Chegou mais tarde, mas chegou. E ainda há deputados que continuam a insistir em outros entendimentos e há o governo também a laborar no mesmo erro e a ofender os outros. Nós estamos aqui, somos os representantes do povo. O povo deu-nos uma expressão eleitoral e uma expressão parlamentar. Esta expressão parlamentar que o povo nos deu, estamos disponíveis e dispostos a levá-la até ao fim, consoante a vontade do povo. Respeitamos a vontade do povo e vamos, com esse respeito, cumprir o nosso papel de oposição democrática. Muito obrigado. Obrigado. Feita a conferência de representantes, eu peço ao representante do Governo para a apresentação da proposta de lei que concede ao Governo autorização legislativa para, no quadro da operação do cadastro predial, nas ilhas de Sal, São Vicente, Boa Vista e Maio, reconfigurar a delimitação da orla marítima do domínio público marítimo do Governo, que vai ser apresentada pela sua Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território. Tenha bondade, Sra. Ministra. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados. Aliás, boa tarde, Srs. Deputados. Passo a apresentar a iniciativa. Há vários anos que a orla marítima de Cabo Verde, enquanto domínio público, que tem características de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade, vem sendo ocupada por habitações particulares convalidadas pela própria administração, num contexto em que não havia sistema de cadastro fidedigno, a que se juntam outras ocupações espontâneas de forma inadequadas por parte dos particulares e que as administrações não tiveram capacidade de controlar a sua implantação. Esta realidade ocorre em todo o território nacional. No âmbito da Operação Cadastro Predial nas ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista e Maio, foram invocadas situações de propriedade e posse privadas, tendo por objeto terrenos localizados na orla marítima, que são categoria de bens integradas no domínio público marítimo conforme a lei. As situações de irregularidade encontradas igualmente reclamam, porém, cabal resolução, considerando que assentam em títulos translativos emitidos ou em usos consentidos pelas autarquias locais, ao abrigo das respectivas estratégias de desenvolvimento e consolidação urbanas, com base nos quais foram projetados e realizados ao longo do tempo, de forma pública e sem oposição, consideráveis investimentos por parte do setor privado. Acresce que os terrenos abrangidos por tais situações, há muitos que já não se encontram afetos exclusivamente ao interesse público, do uso das águas, prosseguindo cumulativamente ao abrigo do modelo de organização territorial implantado e por força dos investimentos projetados e realizados em conformidade, interesses públicos relevantes nos domínios de desenvolvimento económico e social, do ordenamento do território e da política de habitação. O Governo de Cabo Verde pretende, com o presente pedido de autorização legislativa, permitir a regularização das situações de irregularidade encontradas, tendo por base transmissões patrimoniais efetuadas pelos municípios ou formas de ocupação desenvolvidas em zonas urbanas consolidadas, estabelecendo os requisitos e procedimentos a observar para efeitos dessa regularização. Assim, o novo diploma sobre esta matéria implica uma autorização legislativa da Assembleia Nacional que permita ao Governo, no quadro da operação do cadastro predial nas ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista e Maio, regularizar as situações invocadas de propriedade e posse privadas, tendo por objeto terrenos localizados na orla marítima, categoria de bens integradas no domínio público marítimo, legislar em matéria de reconfiguração da delimitação da orla marítima. Qual o ponto da situação? Na Boa Vista temos aproximadamente 300 e tal prédios na orla marítima com respectivos títulos de registro predial.
No Maio temos aproximadamente 200 prédios na orla marítima na mesma situação. No Sal temos aproximadamente 250 prédios na orla marítima. Em São Vicente temos aproximadamente 90 prédios na orla marítima. Por outro lado, existem negócios que estão a ser travados, em que não se consegue fazer as transações, e também pessoas que não estão a conseguir sequer pedir uma licença de construção para a melhoria das suas habitações, sem esquecer que desde há muitos anos, em todo o território nacional, temos construções e ocupações que vêm sendo realizadas nestas áreas. Posto isso, solicitamos apresentamos este pedido de autorização legislativa para que o Governo possa produzir a lei. Obrigada. Bom, para já, o Governo pede mais uma autorização legislativa, o que achamos, já dissemos isso várias vezes aqui, achamos excessivo. O Governo está a utilizar essa figura de autorização legislativa de forma excessiva. É a legislatura em que há mais pedidos de autorização legislativa. Obviamente, o Governo quer desvaziar o Parlamento. Contudo, a maioria entende o contrário. A maioria tem outro entendimento. Mas, de qualquer forma, Sra. Ministra, nós temos algumas dúvidas, se não várias dúvidas, sobre este pedido de autorização legislativa. A primeira é, Sra. Ministra, porquê que o Governo faz isso caso a caso? Porquê que não há um planeamento? Porquê que o Governo não tem uma visão de longo prazo, não faz um planeamento da orla marítima e não faz uma lei global? É a primeira questão que nós fazemos à Sra. Ministra. Outra pergunta é se porquê que o Governo não pediu o parecer da Agência Marítima Portuária, que é a entidade em Cabo Verde, a única entidade tecnicamente preparada para, digamos, tratar da questão da orla marítima em Cabo Verde. Portanto, é outra pergunta que colocamos aqui à senhora Ministra. Porque, repare, Sra. Ministra, este pedido de autorização legislativa pode ser quase como um cheque em branco. Porque temos aqui este pedido de autorização legislativa que é completamente avulsa. Não diz quase nada. E o Governo, obviamente, depois vai ter todos os poderes. O Parlamento, que é o órgão com competências para decidir sobre essa matéria, por que não a utilização, em muitos casos, dependendo do interesse do Estado, por que não a utilização daquilo que é legal, que é a desafetação, em vez da redefinição? Portanto, dependendo, obviamente, eu coloco este aposto, que é considerar sempre os interesses do Estado. Quando se diz que há pedidos de autorização legislativa em excesso, o que é isso? Com todo o respeito, o que é isso? Nós entendemos que não há esvaziamento da função do Parlamento. E nós temos que confiar que o Governo é uma pessoa de bem. E mais, eu volto a apelar àquilo que dissemos ontem e peço aos colegas para revisitarmos o artigo 183 da Constituição. Se temos dúvidas quanto ao trabalho que o Governo vai fazer ao abrigo da autorização que lhe é dada, que lhe é concedida, bom, então esclareçamos de uma vez por todas que o Parlamento não perde o seu poder de controle sobre a ação do Governo. Isso é que é fundamental. Porquê? Porque o Parlamento pode sempre avocar
portanto, a lei, o diploma, depois de aprovado pelo Governo, para a sua fiscalização, se assim entendermos. Quando não queremos que as coisas aconteçam, arranjamos tudo e mais alguma coisa. Arranjamos todos os subterfúgios possíveis e imaginários para evitar que as coisas aconteçam. Infelizmente, é esse o caminho que esta Assembleia está a seguir. Senhora Ministra das Infraestruturas, o Governo tem o seu programa. O Governo tem de governar. A Assembleia não está cá para dificultar nem para impedir o Governo de governar. Tem o apoio incondicional da bancada do MPD, porque Cabo Verde e os cabo-verdianos querem é que o Governo trabalhe, querem que todos os sujeitos trabalhem para o desenvolvimento deste país. Em São Vicente, em particular, eu sei que há gente que está à espera que essa autorização seja concedida para que o Governo possa legislar, para que possam ver os seus problemas resolvidos com a questão de terrenos que estão aqui, portanto, nas zonas da orla marítima. Estranho, sabendo que é um problema, sempre tem havido problema de terrenos em São Vicente, portanto, se queira negar mais essa oportunidade. Porque foi dito aqui pelo senhor deputado que me antecedeu, que esta questão está desgarrada, porque é que não é uma lei geral? É para dizer que isso não é deste governo, vem do governo anterior, portanto, o serviço de cadastro é referente às ilhas do Sal, do Maio, de Boa Vista e de São Vicente. Portanto, é natural que essa lei, o pedido de autorização, seja para legislar, portanto, apenas e só nessas ilhas e não no tocante. Porquê? Porque isso vem no enquadramento, portanto, do serviço de cadastro, repito, serviço de cadastro que, enfim, apenas tem aplicação nas ilhas que referi, concretamente em São Vicente. Senhora Ministra, vai em frente, faça o trabalho e que, de facto, pode contar com a autorização da aprovação do Grupo Parlamentar do MPD. Muito obrigado. Unidades ribeirinhas para proteção contra os movimentos das águas do mar. Daí que é preciso muita cautela em propor esse tipo de alterações. E, normalmente, o colega João do Carmo levantou a questão de ser especificamente para essas 3 ilhas. Mas a orla marítima não existe apenas nessas 3 ilhas. Por isso, nessas 4 ilhas. Por isso, penso que o colega do MPD que me antecedeu devia, ao menos, dar-se ao trabalho de ler o documento para perceber que estamos a falar de reconfiguração da orla marítima. Ainda que no quadro do cadastro, mas a reconfiguração da orla marítima e, por conseguinte, a orla marítima é extensiva a todo o território nacional. Por isso, Sra. Ministra, é preciso ter alguma cautela. E, por outro lado, essa justificação de que é uma autorização legislativa, por motivações técnicas, neste caso em particular, não colhe. Este Parlamento tem técnicos mais do que suficientes para abordar esta temática aqui, neste Parlamento. Esta matéria, temos técnicos suficientemente preparados para abordá-la e decidi-la aqui em sede de diploma, em sede de lei da Assembleia Nacional, ao invés de passar aqui esse cheque em branco ao Governo para ir reconfigurar a orla marítima. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, até onde vai essa reconfiguração? O que é que se pretende? Não seria mais ajuizado tentar trazer uma proposta para a elaboração de um plano da orla costeira ao nível nacional, do que trazer assim as coisas avulsas para trabalhar algumas ilhas? Obrigado. Primeiro, vamos à Constituição. A Constituição diz que a orla marítima é domínio público, mas a Constituição não delimita. Quem delimita? A Constituição não diz até onde vai. Quem diz onde vai é a lei do domínio público marítimo e a própria lei de solos. Portanto, a delimitação é tratada em sede própria dessas 2 leis, não da própria Constituição, que define o domínio público. Que é domínio público? A orla marítima. Portanto,
podemos, no quadro dessas leis, tratar isso. Mas o problema que se põe aqui é que nós estamos com situações concretas dentro do quadro do cadastro que o projeto do MCA vem fazendo. Sal, Boa Vista, Maio e São Vicente. Não vamos tratar a orla marítima de Cabo Verde, não é isso que está em causa. Portanto, quem vai tratar o assunto da delimitação é técnico, é equipa técnica. Isso não pode ser tratado aqui. A aprovação da lei é tratada aqui quando a competência dessa lei é aqui. É o que nós estamos a fazer. É trazer, pedindo autorização legislativa. Mas a delimitação é a equipa competente, técnica, sectorial, que vai tratar deste assunto. Não é. E aí entram todas as valências. Valências ambientais, valências urbanas, definidas na respectiva legislação. Parecer do AMP. A AMP já não existe. A AMP já não existe. Não. Mas devo dizer, como nós estamos a pedir a autorização legislativa para legislar, quando o projeto de lei estiver preparado, vai se submeter. Isso eu lhe garanto. Nós vamos pedir. Estou a dizer que nós estamos a pedir a autorização legislativa. A proposta de lei ainda não existe. Não vou trazer. Não. Tendo autorização legislativa, nós vamos preparar a lei e vamos submeter ao parecer das instituições que devem emitir parecer. É isso que é o caminho. Não temos outro. Não. Está claro. Excelente. Muito bem. Vamos aos factos. Nós dissemos aqui que mais de 600 prédios estão em situação de cadastro deferido no quadro do projeto MCA. Nós precisamos fechar, temos urgência em fechar este processo. Não podemos continuar com o processo indefinidamente por fechar. O privado não é culpado e não pode ser perturbado, não pode ser prejudicado, porque quer reconstruir, reabilitar, quer transacionar, não pode fazê-lo. O privado não pode ficar prejudicado. E então nós devemos, no quadro da lei, trabalhar para que o cadastro que está em situação de deferimento passe para o cadastro definitivo. É o que nós estamos a pretender fazer. E a delimitação vai ser restringida apenas às áreas onde esses edifícios, esses prédios estão. Não é mais do que isso. Nós prometemos que vamos trazer a lei do domínio público, estamos a trabalhar nisso. É a lei do domínio público, não é delimitação das áreas do domínio público marítimo. Essa não podemos trazer, mas a lei do domínio público prometemos que vamos trazê-lo brevemente aqui ao Parlamento para a sua revisão. Portanto, e resumindo, concluído, nós vamos operar nas 4 ilhas que estão objeto de cadastro, no quadro da lei. É urgente porque a situação requer, são 600 prédios em situação de cadastro deferido. Precisamos fechar este dossiê nessas ilhas e a via é essa, de autorização legislativa para delimitar. Essa delimitação é técnica, não é política. Um dos argumentos, o membro do governo que esteve cá no início da sessão, quando da discussão da ordem do dia, um dos argumentos que o Sr. Ministro da Cultura usou é que este diploma deveria entrar nesta sessão porque há vários pedidos de privados e há vários negócios por fazer. Estando, evidentemente, nós, e consideramos que o Parlamento está a dar ao Governo um cheque em branco, porque esta medida é muito avulsa, e se cruzarmos com o argumento principal do Governo para o agendamento desta medida, que são negócios, e sabemos que o Governo vai passar muitos poderes da orla marítima para as câmaras municipais, já que o Governo já acabou com a Agência Marítima Portuária, que é a entidade que tinha competências
nesta matéria, e sabemos também que as câmaras municipais não têm todas as condições técnicas de se pronunciarem acerca deste assunto, porque consideramos o assunto da orla marítima tem de ser um assunto do governo, merece necessariamente uma planificação, um trabalho sério, e o governo anterior iniciou este trabalho de planeamento com a elaboração da POX. E este governo, evidentemente, tudo aquilo que encontrou do governo anterior, em vez de dar continuidade, vai invertendo os sentidos. E a senhora ministra há bocado falou de casos de privados que merecem atenção. Consideramos que sim. É possível que hajam casos que mereçam agilidade no processo. A pergunta é o seguinte: se há casos que merecem uma rapidez no tratamento das suas questões, por que o governo não trouxe essas peças cartográficas junto deste dossiê e propôs ao Parlamento uma lei-medida para obviar questões que consideramos que trazem vantagem ao Estado e que trazem vantagem à economia cabo-verdiana. De facto, temos dúvidas sobre esse cheque em branco que o governo está a passar ao governo numa matéria séria e importante para Cabo Verde. O governo vai delimitar a orla marítima, não sabemos qual a delimitação, a lei existente fala de 80 metros. Senhora Ministra, eu vou abrir aqui um aposto para dizer que somos ilhas, somos 10 ilhas, somos um arquipélago de 10 ilhas, há cerca de uma delimitação de próximo de 1.500 metros, residem 80% da população cabo-verdiana. Ou seja, quando falamos num arquipélago como o nosso, da orla marítima, a importância é enorme, Sr. Ministro. Os cuidados têm de ser cada vez maiores para as decisões que poderão, digamos, a longo prazo, trazer consequências sérias ao Estado. E nós consideramos também que poder-se-ia criar um regime de uso por um determinado período. Sendo que no final, mesmo que seja 100 anos, Sr. Ministro, mas que o terreno nunca seja passível de ser transmitido ao privado. Portanto, são preocupações que nós gostaríamos de transmitir aqui e, obviamente, nós somos contra esse cheque em branco que o Parlamento está a dar ao Governo. Muito obrigado. Todos sabem que o projeto do cadastro predial iniciou-se com o financiamento do MCA. E eu penso que todos têm presente que o objetivo essencial era de garantir a segurança jurídica das propriedades, facilitar o ambiente de negócios, garantir a transação das propriedades e permitir aos titulares que eles usem aquilo que são as suas propriedades para a contração de empréstimos e outras obrigações junto às instituições bancárias, significando isso que as pessoas se colocam numa posição de melhor poder transacionar e de obter o crédito que é necessário e importante ao financiamento da economia e à competitividade do país. É neste quadro que foram lançados os projetos do cadastro nas ilhas que estão aqui referidas nesta autorização legislativa. Como sabem, a Ilha do Sal já é uma ilha 100% cadastrada, a Ilha do Maio também já está 100% cadastrada. Isto significa o quê? Neste momento está-se a processar o cadastramento em Boa Vista e em São Vicente. O que é que se pretende com isso? É, como eu já referi, garantir a segurança jurídica. Por que é que o Governo traz esta proposta e por que é que
o faz nesses termos. Esta proposta, na verdade, é uma lei-medida. É para responder a uma necessidade concreta que o levantamento do cadastro trouxe ao conhecimento dos particulares e do Governo. O que se está aqui a dizer, e nesta parte eu quero chamar a atenção dos senhores deputados, é que o que está aqui em causa é poder mudar esta limitação para que, na verdade, as pessoas que já construíram e que já têm a posse possam ter um título válido para fazer o registro. Isto significa o quê? O cadastramento foi feito, os prédios foram levantados e estão inscritos. A diferença é que estão inscritos como cadastro diferido. Significa isto o quê? O cadastro diferido tem um prazo, vigora por mais ou menos 6 meses. A partir deste momento, se não for transformado, cai e transforma-se, no fundo, perde-se aquilo que seria a propriedade ou a garantia jurídica. O que se está aqui a pedir é uma autorização do Parlamento para viabilizar que as pessoas que já construíram, e eu faço referência em como a própria autorização legislativa faz referência em como serão para os prédios que foram construídos depois de 1969. E eu chamo a atenção dos senhores deputados que isto é exatamente o que consta do artigo 58, que estendeu a não aplicação desta lei sobre o domínio público a essas construções, que são as construções, portanto, posteriores a 1969. O que é que se quer aqui? É simplesmente garantir o sucesso do projeto de cadastro. Porque fazer todo este trabalho, fazer todo esse investimento, que todos sabem, custou, e com o financiamento do MCA, custou uma fortuna ao Estado. É não pararmos a esta altura do campeonato. Porque parar e permitir que, na verdade, não se consiga reverter e transformar os títulos em títulos definitivos, significa um trabalho a meio do caminho, significa o perder de uma oportunidade de resolver situações em relação a propriedades que não estão esclarecidas e que têm uma oportunidade de se ver esclarecido. Quando se faz referência em como deve ser uma perspectiva mais abrangente, não podemos fazer uma perspectiva mais abrangente porque o projeto do cadastro só existe nessas ilhas. É neste sentido que não é, senhores deputados, a garantia que nós podemos dar é que não se trata de um cheque em branco. É para situações concretas de construções que já existem, de titulares que têm, de pessoas que têm a posse, mas têm dificuldades em provar o título, e o que se quer é efetivamente garantir a segurança jurídica. Uma pessoa que tem a sua casa registada pode transacioná-la, pode vender se quiser, pode fazer um empréstimo no banco oferecendo a casa como garantia. Isto significa injeção de dinheiro na economia, isto significa dinâmica económica, isto significa, acima de tudo, tranquilidade para a pessoa que é o possuidor e que, na verdade, quer uma oportunidade de regularizar a sua situação. São esses esclarecimentos que eu queria trazer à vossa consideração para que possam perceber o que é que está subjacente a essa iniciativa. E porque é que é urgente? Como sabem, o programa terminou. Como sabem, temos timings que é para fazer a execução e, na verdade, temos também a pressão da própria lei que, na verdade, coloca os prédios em situação de cadastro diferido até um certo ponto, sob pena de se, no fundo, transformar-se em definitivo, dizendo que aquilo que está no cadastro definitivo, que não tem título, nunca pode se transformar em definitivo, o que significa que seria um trabalho não concluído. Refira-se ainda que estamos a falar de ilhas com elevado potencial turístico, ilhas onde a procura é significativa, ilhas que, na verdade, é essa garantia desse acervo, dessa segurança jurídica que pode catapultar e oferecer outras perspectivas de negócio para os particulares, para as ilhas e, resumidamente, para a competitividade do país e para Cabo Verde. Obrigada. Deputada Dália Benoliel, também para uma intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, parte da cidade de Salrei se desenvolveu em cima da orla marítima. Há edifícios do Estado que foram edificados na orla marítima. O caso do Tribunal
a água do mar vem até a entrada da porta. O caso do Ministério da Agricultura, temos também, muitas vezes, água ao pé da porta. A zona de Santa Bárbara, uma boa parte das habitações estão na orla marítima. Nós temos o Hotel Dunas, ao lado do mar, dentro da orla marítima. Nós temos o projeto de expansão do centro da cidade de Salrei, que, ao que me parece, também, medindo as contas, parte há de chegar à orla marítima. Por isso, penso que este diploma deve seguir para demonstrar que o cadastro feito na Ilha da Boa Vista veio para servir à Boa Vista e à sua população, não para nos criar problemas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Walter Évora. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores deputados. Eu concordo, Sra. Ministra, que efetivamente temos que fechar o projeto de cadastro. E quanto mais rápido, melhor. Agora, temos que fechá-lo bem, né? Daquilo que eu tenho conhecimento, há situações distintas que estão pendentes. Uma tem a ver com aquelas pequenas construções familiares que foram feitas numa altura em que ainda o país não dispunha de todo os diplomas jurídicos que tem hoje, que estão pendentes. Outra situação muito diferente tem a ver com lotes de terreno que alguns municípios, de forma abusiva, venderam e que estão ou na totalidade ou em parte dentro do domínio público do Estado. Eu quero entender se o Governo não está a pedir uma autorização legislativa para legalizar aquilo que foi vendido ilegalmente. Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta. O Decreto Legislativo número 2 de 2007 tem um quadro sancionatório para quem avança ilegalmente para a orla marítima. No caso dos municípios que o fizeram, sabendo que estavam a violar a lei, eu quero saber se o Governo vai aplicar essas sanções. Eu gostaria de ter resposta do Governo, porque não podemos permitir, então, que daqui para frente também outros municípios façam o mesmo e depois o Governo venha trazer nova autorização legislativa para legalizar. A Sra. Ministra da Justiça falou de segurança jurídica, mas é precisamente isso que queremos ter. Não é por acaso que a Constituição define que a orla marítima deve ter atenção e proteção especial. E alguma razão porque a Constituição remeteu, portanto, ao regime jurídico que diz que deve ser 80 metros. A delimitação, Sra. Ministra, seguramente será feita pelos técnicos. Mas a senhora tem que nos dar alguma luz do que é que podemos esperar. A senhora está a falar o quê? Numa redução dos 80 metros? Eu penso que esses esclarecimentos são importantes para sabermos o que é que estamos a autorizar. Muito obrigado. A questão da orla marítima, portanto, os tais 80 metros a contar, portanto, da linha da Praia-Mar, em direção à terra, obviamente, também é um conceito jurídico. Tem implicações técnicas que creio não serem deste fórum, pelo que não gostaria de avançar para essas explicações.
Mas eu, do ponto de vista político, penso que a bondade da lei que irá sair como consequência, portanto, do decreto legislativo, que irá sair como consequência da autorização que ora se pede, é o seguinte, minha gente. Todos nós sabemos que em todas as ilhas, mas sobretudo nas ilhas que constam, portanto, que em causa são aquelas, portanto, onde já temos cadastro, as 4 ilhas em concreto, existem situações de, por exemplo, pequenas casas de praia que as pessoas sempre fizeram e que, na altura, sequer não eram necessárias a autorização da Câmara, enfim, a autorização. As pessoas chegavam lá e ocupavam terrenos. Isso existe também em São Nicolau, por exemplo, a zona de Barril e, enfim, e demais ilhas. Posteriormente, após a abertura política, portanto, após o início da Segunda República, muitos municípios começaram, de facto, a vender terrenos. Porque, inicialmente, não havia nenhum problema entre as câmaras municipais, o governo, portanto, não havia problemas. Vendeu-se muito terreno, que, infelizmente, os proprietários, as pessoas que compraram com o seu dinheiro, ainda não conseguiram legalizar os terrenos. Porquê que não conseguiram legalizar os terrenos? Porquê que não conseguiram legalizar os terrenos? Porque os terrenos, de acordo com a lei em vigor, porque as suas propriedades estão situadas dentro do espaço de terreno que, de acordo com a lei, corresponde à orla marítima. Agora, com o cadastro, digamos que o serviço de cadastro veio a chamar a atenção por um problema que sempre existiu e que urge resolver. A bondade desta autorização é para criar a lei precisamente para se legalizar, para que as pessoas que têm as suas propriedades na zona denominada orla marítima possam legalizar as suas propriedades. Agora, meus senhores, eu volto a repetir, respeito as opiniões que não são coincidentes com a minha. Mas atenção, nós não vamos, a lei não deve chegar ao ponto de legalizar o terreno do senhor João, porque tem lá uma casita, que inicialmente era uma casinha para a praia, coisa do género, e não legalizar o terreno do senhor José, porque ele comprou na Câmara Municipal há 10 anos, há 20 anos, sinceramente. Não faz sentido. A lei é cega. A lei deve ser, a lei é abstrata. A lei tem que ser aplicada em todas as situações. Eu não disse o que eu quis dizer é que a lei é abstrata. Quando se legisla para todas as situações abrangidas na situação. Esta que é a questão. Portanto, agora, há uma questão que eu não compreendi do senhor deputado Walter Ever, quando ele diz que as câmaras municipais venderam terrenos ilegalmente. Eu não concordo consigo. Quando é que uma Câmara Municipal vendeu terreno ilegalmente? O que é, nós não podemos... nós não estamos aqui para discutir aquilo que é legal ou aquilo que foi vendido legalmente ou foi vendido ilegalmente. Para isso existem os tribunais. Assim como não cabe ao Governo estar a sancionar ninguém. Portanto, cada poder, portanto, é exercido na sua esfera, deve ser exercido na sua esfera de ação e não cabe ao Governo estar a aplicar sanções de que natureza for. Não é essa a sua índole. Portanto, para concluir, o que está em causa é resolver os problemas existentes que foram detectados pelo cadastro e que urge resolver. Não podem continuar na situação em questão. E por isso, sendo o Governo uma pessoa de bem, é de todo que este Parlamento conceda a autorização para o Governo legislar essa matéria, porque há muita gente, há muitos cidadãos deste país que estão prejudicados, não podem resistir os seus prédios, porque a situação atual não lhes permite, e é função do Governo, é função deste Parlamento, legislar no sentido de verem os seus problemas resolvidos, porque para isso fomos todos eleitos. Muito obrigado.
O que realmente suscita aqui interrogações tem a ver realmente com o sentido e extensão do pedido que se faz. Os senhores são muito parcos em explicar o que pretendem. Em regra, não está em causa a legitimidade e a legalidade do pedido de autorização legislativa que este Parlamento, a maioria das vezes, fez, mas convenhamos que são parcos em explicar a extensão do que pretendem. Isso realmente... E vejam que vão agir não sobre causas do problema, mas sobre consequências do problema. Isso implicaria que a questão fosse bem delimitada e explicada para que não se dê o caso das pessoas pensarem que esta legalização possa vir a ter efeito bola de neve. Até quando vamos legalizar? Vai-se permitir que ocorram essas situações e que se continue a legalizar? Portanto, eu acho que esta precariedade, esta explicação parca, no número 2, suscita realmente que se tenha estas dúvidas e que são claramente legítimas. Agora, chama-me a atenção de uma questão que eu tenho aqui, não me coibo aqui de dizer o seguinte. Este Parlamento, em 2016, no dia 19 de janeiro, produziu uma lei que até hoje aguarda regulamentação. Eu vejo similitudes. Nós aprovamos aqui uma lei, a Lei 105, sobre chão das caldeiras, que falava da dominialidade do Estado sobre o solo das chão das caldeiras e a concessão de direito privativo. Os objetivos eram os mesmos, era permitir que as pessoas da chã, das caldeiras, pudessem dispor da titularidade dos terrenos que lhes permitissem depois otimizar, junto da banca e de outras instituições, com o património que já tem anos a fio sobre a sua responsabilidade. Esta lei, Sra. Ministra, aguarda regulamentação. E era uma lei que nós aprovamos para ser regulamentada em 90 dias. E os propósitos parecem-me idênticos. Bom, aqui tem-se muita pressa. Eu posso até concordar com a pressa. Mas a pressa devia ser idêntica a outras situações que também reclamam. Reclamam pressa. E convenhamos que aqui também o que suscita é que estamos a legislar sobre aquilo que não parece configurar-se de interesse de ordem geral. Eu não estou a querer dizer que muitas vezes a legislação no particular não abranja interesses gerais. E até posso acreditar que parece ser este o caso. Mas convém que o Governo explicite claramente o que pretende para além daquilo que a Sra. Ministra e os Sras. Ministras disseram cá no Parlamento. É que estamos a fazer uma autorização legislativa. O âmbito e a extensão do que se quer tem que ser objetivo, tem que ser clarificado na Casa Parlamentar. Sr. Ministro, eu ouvia com atenção o Sr. Ministro das Infraestruturas a referir-se sobre a urgência do privado, em que estas questões se resolvam e das incumbências do Estado. Eu gostava de ouvir, com a mesma veemência, na defesa tal qual fez, e eu não discordo, mas também que me falasse um pouco sobre a questão que tem a ver com os servidões da Orla Marítima, a questão que tem a ver com a segurança da Orla Marítima, a questão que tem a ver com as medidas de resiliência fixadas em lei sobre a costa e a zona marítima costeira nacional. Fala-me disto também para eu poder ver que os interesses gerais do Estado estão também a ser considerados, da República, os interesses gerais estão a ser considerados no diploma que nos traz aqui ao Parlamento. Muito obrigado. Começaria para a questão do planeamento e dizer o seguinte. Efetivamente, a situação que nós temos agora decorre da falta do planeamento. O Sr. Deputado diz que
que fez-se planeamento, ou iniciou-se o processo de planeamento, estava em curso. Mas, na verdade, a Orla Marítima não foi planeada em Cabo Verde. Não há planeamento da Orla Marítima em Cabo Verde. E o problema que estamos a enfrentar agora decorre de falta desse planeamento. O único planeamento que existe da Orla Marítima são as DDTIs, 3 entre 22. 3 em 22. E, coincidentemente, com as DDTIs que estão sob a alçada da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio. O resto não existe. O resto não existe. Os potes não foram feitos. Não foram feitos. Não é intenção mexer nos 80 metros. Os 80 metros está regulado na sua lei própria. Seja a lei de solos, seja a lei do domínio público marítimo. Até 80 metros da mais alta praia-mar é proibido. É domínio público do Estado. E pertence a nós que estamos aqui agora, aqueles que virão amanhã e os vindouros. Estaremos a criar um problema sério para o país e estaremos a facilitar os prevaricadores que não é competência dos deputados fazê-los. O governo deve legalizar. Edificação. Edificação, repito. Mas se alguma instituição vendeu terrenos de forma ilegal, nós não podemos entrar neste jogo. Porque hoje é Maio, é Sal, é Boa Vista, é São Vicente. Amanhã será Santiago, com particular enfoque na praia, e as outras ilhas. Nós não estamos a falar daquilo que já está construído. Em relação às construções, não há praticamente nada a fazer. E aí estaríamos de acordo que temos que avançar necessariamente para a sua legalização. Nós estamos a falar dos terrenos, alguns terrenos que há muito pouco tempo foram alienados abusivamente e que estão aí sem construir. Não há construção. Em relação a esses terrenos em particular que estão ou em parte ou na totalidade dentro da Orla Marítima, o que é que o governo pretende fazer? Se pretende legalizar essas situações. É isso que queremos saber. O que nós queremos é salvaguardar que os negócios, para não chamar de outra coisa, feitos recentemente em algumas ilhas, não estejam a ser objeto de cobertura e legalização neste processo. Eu lembro-me, por exemplo, quando era diretor-geral do Ambiente, de termos um pequeno conflito com a Câmara Municipal da Boa Vista, que queria, a todo custo, lotear a zona de Estoril, que é uma área protegida e que coincide também com o limite da Orla Marítima. E, na altura, a Direção-Geral do Ambiente posicionou-se contra e o processo não foi avante com a autorização do Governo. Portanto, o Governo não autorizou. Entretanto, há informações de que terrenos terão sido vendidos. Daí que nós queremos que se garanta na lei que não será o caso de vir encobrir essas situações ilegais. Aí sim, Sr. Deputado João Gomes, a ilegalidade acontece quando a Câmara Municipal loteia e vende terrenos dentro da Orla Marítima. O terreno da Orla Marítima não é da Câmara Municipal. É de domínio público de todos nós. O debate está interessante. Mas o tempo está pouco. Está bem, mas não, temos tempo ainda. Temos tempo, temos que continuar os trabalhos. Senhor Presidente, o Governo, que fique bem claro, o Governo é uma pessoa de bem. O Governo não está a solicitar uma autorização legislativa ao Parlamento para ir encobrir, para legislar no sentido de encobrir ilegalidades. O Governo está a pedir uma autorização ao Parlamento para legislar, para resolver problemas que existem neste momento e que têm que ser corrigidos. Agora sim, há problemas, há situações
que devem ser corrigidos e é isso que o Governo está a pedir. Agora, há uma questão que nós não podemos pôr de lado. Com todo o respeito, a bancada do PCV, quando fala, há uma palavra que a bancada do PCV não gosta de ouvir, porque pronuncia negócios. Fala em negócios, a gente sabe que a palavra traz sempre um pau no bico. Ouçam, meus senhores deputados, negócios. Eu não sei se todos nós estamos em condições de falar à vontade enquanto a negócios. Por isso, vamos acreditar que todos nós somos pessoas de bem, deputados e governo. Vamos acreditar que todos nós somos pessoas de bem. Agora, aos colegas deputados que questionam e que falam de ilegalidades e de edificações, eu gostaria de, se me permitem, gostaria de dizer o seguinte. A pessoa que já edificou o seu prédio no terreno que comprou, legal ou ilegal, essa pessoa, todos estão de acordo que tem que ser protegida. Todos nós estamos de acordo. E nós sabemos que há pessoas nesta terra que compraram terrenos dentro da orla marítima, tinham a obrigação de saber que esses terrenos estavam na orla marítima e, no entanto, construíram até dentro do mar, por assim dizer. Mas essas pessoas, há pessoas que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, mas há gente que, objetivamente, sabemos que não sabem o que é sequer a orla marítima. Agora, há muita gente que sabe, e se não sabe, tem a obrigação, ou tinham a obrigação de saber, e não obstante, construíram até dentro do mar. Essa que é a verdade. Essa é que é a verdade. Primeiro, para dizer que não é nossa intenção fazer a lei para legitimar qualquer situação de ilegalidade. Não vamos partir desse princípio. A verdade é que se deixaram as coisas acontecerem. As coisas foram acontecendo, ninguém agiu, ninguém sancionou, e os usos foram consentidos. Por quem, como já disse, deixamos aqui a vossa consideração. O problema agora não é um problema de planeamento, ou seja, a resolução desse problema ultrapassa qualquer planeamento. O planeamento é uma situação muito mais complexa, é mais larga, leva mais tempo, e esse planeamento devia acontecer antes e não a posteriori, era a priori. Então, o que nós podemos fazer? Mandar demolir? Mandar expropriar? Ou encontrar uma forma legal que permita aos técnicos tirar esses prédios que estão no cadastro diferido para cadastro definitivo. E é este o caminho que nós queremos encontrar. Uma metodologia, através da redefinição da delimitação, através de definição, estabelecer requisitos. Como, em que condições vamos fazer isso? E essas condições é que nós vamos trabalhar, numa base de defender os interesses legítimos de Cabo Verde em primeira mão. E eu espero que não deixemos, refiro-me particularmente à bancada do PICV, e ao Ciro também, né? Não votando esta proposta de lei, podemos estar também a deixar a situação agravar ainda mais e deixar muitas situações pendentes e o próprio cadastro não ficar fechado, o processo do MCA em curso. Portanto, há muitas valências envolvidas, são nacionais, são estrangeiros, é muita coisa que está envolvida. E avancemos, por favor, com esta aprovação da proposta de autorização legislativa, para que possamos trabalhar e avançar com este processo. Obrigada. Quando diz que houve situações anómalas no passado e que é preciso agora regularizar, afinal de contas, a autorização legislativa vem precisamente no sentido de vir regularizar aquilo que foi feito mal anteriormente. Mas eu acho que nós não podemos permitir isso. Nós dissemos, e voltaremos a repetir, que as edificações pode-se trazer a esta Casa Parlamentar o mapeamento e faz-se a legalização. Mas aqueles que de forma pouco própria, de forma indevida, fizeram aquisição do terreno numa extensão dos 80 metros da mais alta praia-mar, não podemos facilitar. Porque nós estamos a tirar aquilo que é de todos para dar a alguns.
Isto não pode ser. Se já tivessem construído de uma maneira ou de outra, há aqui uma lei, a lei que fala anteriormente, tudo bem, mas não é isso que nós estamos a fazer. Senhora Ministra, eu peço encarecidamente, as partes edificadas, sim, vamos fazer o mapeamento, não é difícil, é extremamente fácil, e regularizar estas situações. Os outros, as pessoas que compraram sabendo que estavam a cometer uma ilegalidade, nós não podemos vir agora permitir que essa ilegalidade torne-se uma questão legal. Eu acho que não pode. Nos resvalemos para caminhos e acusações de negociatas. Não se pretende, nem poderia se pretender, exatamente por aquilo que nós defendemos, regularizar situações ilegais. O texto da autorização legislativa diz que será definido o quadro técnico-jurídico. E porquê? Porque você só pode fazer isso depois de ter um mapeamento completo de cada uma das situações. Eu penso que, eu compreendo a sua preocupação, Sr. Deputado, mas o que se pode oferecer é um quadro regulador, claro, para se fazer a legalização daquilo que tem que ser legalizado. Para se poder conferir o título àquele que está em cadastro diferido, aquele que tem condições para ir para o cadastro definitivo e aquele que preenche os requisitos da boa-fé, da boa transação. O Estado de boa-fé, como o Sr. Deputado, está na proposta. A proposta diz que vai-se definir um quadro regulatório. Não se pode definir esse quadro regulatório abstrato, genérico, sem se ter o mapeamento de todas as realidades. É o mapeamento da realidade é que vai determinar como é que se deve configurar aquilo que é o quadro técnico-jurídico. Muito obrigada. E gostaríamos de solicitar ao Governo que esclarecesse melhor a opinião pública nesse sentido. Não nos parece que se esteja a patrocinar qualquer negociata, como aqui foi referido. Trazer suspeições de que o Governo, cada vez que traz uma proposta de lei a este Parlamento, se limita a acudir a situações ou a acomodar situações que estão em curso, não é bom para esta Casa Parlamentar. O Governo é uma pessoa de bem, tem propostas claras que estão no programa do Governo aprovado nesta Casa Parlamentar. A Sra. Ministra já deu garantias de que tudo o que pretendemos fazer está vazado neste pedido de autorização legislativa que vai orientar a produção do decreto legislativo, mas como foram levantadas suspeições, Sra. Ministra, de que o Governo estará aqui a acomodar determinadas situações existentes, gostaríamos de ter o reforço da sua afirmação no sentido de que o Governo está a legislar em abstrato para resolver situações que deviam ser resolvidas no país há algum tempo. De facto, temos situações relativas à orla marítima que criam incerteza, criam falta de segurança jurídica e não fica bem estarmos constantemente a acusar o Governo de trazer leis para resolver com alguma maleabilidade situações existentes. Nós queremos, Sra. Ministra, a garantia de que a equipa técnica vai trabalhar com dados, a equipa técnica vai olhar para a situação existente, vai trazer propostas que sejam propostas que resolvam os problemas existentes e de que com esta lei, com o decreto legislativo, nós ficaremos, o país estará mais tranquilo relativamente a esta questão, que é uma questão de per si, complexa e que exige de todos elevação e ponderação de mais responsabilidade na sua discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. O líder parlamentar do MPD pede que eu assuma aqui o compromisso e dê garantia de que o decreto a ser preparado
não tem outro objetivo que não defender o interesse público e focar na regularização da situação consumada existente e consentida, repito, consentida pelas autoridades durante longos anos. Assim, eu reafirmo que nós vamos trabalhar a parte técnica por equipa que entende, portanto a equipa técnica vai preparar todos os elementos que dizem respeito ao mapeamento desses prédios e depois do mapeamento, certamente que teremos condições para criar essa base legal que não existe, porque o Governo está neste momento maniatado, sem saber como fazer, porque não existe base legal. O que estamos à procura é essa base legal que permita resolver o problema em definitivo. Passando, como já disse, pelo mapeamento dos casos que nós temos, que rondam os 600, mais ou menos 60 casos. Obrigada. Quem vota a favor deste diploma? Obrigado. Quem vota contra? Obrigado. Senhores deputados, peço silêncio na sala. Anuncio o resultado do escrutínio. Votaram a favor da proposta 30 deputados do Movimento para a Democracia, 22 deputados contra, sendo 19 do PICV e 3 da UCID, pelo que a proposta foi aprovada.